Boa tarde, pessoal. Estamos com um novo estudo da nova lição, segundo trimestre de 2020. E a lição muito boa, como interpretar as Escrituras. Muitas pessoas têm dificuldade, têm dúvidas de como entender a Bíblia, sendo que a Bíblia é um livro de revelação do próprio Deus. Mas como ele envolve os aspectos espirituais, e como ela mesma diz, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar alguns textos, de comparar um texto com outro e enfrentar as prováveis aparentes contradições. Mas vamos deixar então que nesses 3 meses aí a Bíblia mesma se explique para que nós possamos entender. E como tema inicial, nós temos aqui a singularidade da Bíblia. Onde estaria a singularidade da Bíblia? Não seria a Bíblia mais um livro? A singularidade da Bíblia será que está em que ela contém 66 livros e foi escrita ao longo de 1500 anos em 3 diferentes continentes por mais de 40 autores? Por isso ela seria singular? Não há outro livro sagrado ou religioso como as Escrituras sagradas. Não é de se admirar, pois ela é a palavra de Deus. E aqui no verso principal, o Salmo 119, verso 105, diz que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas então, vamos entender esse texto. Onde estaria a singularidade da Bíblia? Por que a Bíblia é um livro diferente? O primeiro ponto aqui é a revelação. A Bíblia é uma revelação de Deus, ou seja, um recado de Deus para o homem, porque Deus se importa com a salvação do homem. Mas o que significa a revelação da Bíblia? Existem 2 teorias principais que alguns teólogos defendem, que é a revelação proposicional. Outros teólogos defendem a teologia do encontro. E vamos confrontar essas 2 teorias aqui. Primeiro, a teologia do encontro seria, segundo estudiosos da Bíblia, seria uma maneira de explicar como foi que Deus deu essa revelação ao homem da sua palavra. Primeiro, a teologia do encontro defende que as pessoas, os profetas, os escritores da Bíblia, eles tiveram um encontro com Deus e aí relataram em seus livros a experiência desse encontro que eles tiveram com Deus. Já a revelação proposicional, ela fala de uma inspiração, de que Deus inspirou os autores da Bíblia, que as palavras foram diretamente do Senhor e eles apenas escreveram aquilo que Deus revelou para eles. Então aqui nós ficamos com a revelação proposicional. Nós não acreditamos na teologia do encontro, porque não há uma relação de um recado que Deus quer transmitir, Deus quer se revelar. Deus ele descortina as faculdades dele, sentimentos dele, e revela aos seus servos, os profetas, para que eles então coloquem na Bíblia Sagrada. Então nós ficamos aqui com a revelação proposicional, que é o que nós encontramos apoio na Bíblia. Revelar significa o quê? Do latim, revelar significa tirar o véu, remover o véu. Então aqui a gente encontra o seguinte, digamos que a revelação bíblica, a inspiração bíblica, é Deus se revelando. A teologia já diz isso, né? Teologia é o estudo de Deus, mas naquilo que Deus se revela. Então eu não posso encarar o estudo da Bíblia como, por exemplo, usando as minhas próprias faculdades para entender, porque a Bíblia não é um livro comum. Existem várias pessoas estudiosas da Bíblia, como doutores no Antigo Testamento, doutores no Novo Testamento, mestres, pós-doutores
em estudos do livro de Apocalipse, mas seria a Bíblia um livro onde eu posso aprender numa faculdade? A Bíblia tem algo singular. Não é errado ninguém estudar profundamente, ser um pesquisador, um teólogo pesquisador da Bíblia. Mas o ponto principal, a razão pela qual Deus a escreveu e a revelou, ela independe de seus conhecimentos, da sua faculdade. Qualquer pessoa, por mais inculto que seja, por mais simples que seja, ele pode entender a Bíblia, porque é Deus se revelando. E aí entra a figura do Espírito Santo, que é o intérprete da palavra do Senhor. Então aqui, tirar o véu, remover o véu, significa Deus se revelando ao homem através das Escrituras. E Deus fez isso através de quem? Dos profetas. Quem é o profeta na Bíblia? O profeta é aquele que é o anunciador, o declarador. Os termos hebraicos que nós encontramos aqui, eles são usados e significam aquele que vê. Então o profeta é aquele que tem um olho de vidente. É aquele que vê algo que talvez ainda não tenha acontecido, mas não é o profeta em si que vê, mas Deus que revela a ele o futuro. E Deus também que se auto-revelou aos profetas para que eles então anunciassem ao povo quais eram então as características que Deus estava se revelando. Em grego, profetes significa falar por falar em algum lugar. Então significa aquele que recebe um recado. O profeta ele não tem a autonomia de criar uma profecia, mas ele recebe de Deus então a sua revelação. E a revelação proposicional, que foi a que nós explicamos antes, no Novo Testamento nós encontramos 130 vezes dizendo: "E veio a mim a palavra do Senhor". Então o profeta não escreveu uma experiência que ele teve com Deus, mas veio a palavra do Senhor a ele. O profeta escuta a palavra de Deus e a escreve. E 359 vezes assim diz o Senhor, provando mais uma vez que o profeta escreveu aquilo que o Senhor disse e não aquilo que ele mesmo pensou. Em 2 Samuel 7,4, a gente vê também aqui um exemplo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã. A palavra do Senhor veio. Essa é a prova de que o modelo proposicional, que é o modelo onde Deus se revela, onde Deus dita, onde Deus diz ao profeta a sua palavra e o profeta escreve. Jeremias 1, 1 e 2, também palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual que veio a palavra do Senhor. Mais uma vez aí, provando o modelo proposicional. Daniel 2, 20 a 22, Deus revelou o futuro. Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas. A palavra revelada indica que o profeta está recebendo algo do divino. Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Gálatas 1, 11 e 12, o evangelho dado mediante revelação. Então a Bíblia, em todas as suas páginas, ela apoia o modelo proposicional. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Amigos, passaremos 3 meses estudando a palavra de Deus. E um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que a Bíblia, ela nos traz a confiança. Nós podemos confiar na Bíblia. Por que nós podemos confiar na Bíblia? Porque ela é a revelação de Deus, como nós acabamos de falar. É o ato divino pelo qual Deus revela aquilo que o homem não poderia descobrir por si próprio. O homem jamais poderia descobrir por si próprio a sua própria salvação, a graça de Deus. Deus revela o seu amor na sua palavra. Deus revela o ministério da piedade. Deus revela o ministério salvífico de Cristo, a intercessão. Deus revela na sua
palavra, a Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro publicado na imprensa ocidental, e a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Cerca de 95% da população mundial tem acesso à Bíblia na sua língua, dialeto ou idioma. Então é um ato divino de Deus. E a Bíblia tem uma outra singularidade que nós vamos considerar agora. É a inspiração. A palavra inspiração, ela é particularmente colocada à palavra de Deus. Essa palavra, nós podemos dizer, ela se encaixa no modelo bíblico. Ou seja, quando você diz que algo foi inspirado, você está restringindo essa palavra à Bíblia, ao modelo que Deus usou para revelar aos seus servos, os profetas, o que ele gostaria de falar para a humanidade. Então significa literalmente o Espírito em. Alguém recebendo o Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. É o ato divino. É um fenômeno a inspiração, pela qual Deus habilita o profeta a comunicar de forma confiável o que lhe foi revelado. Então essa palavra confiável aqui é uma das palavras mais importantes desse nosso estudo. Nós perguntamos antes, podemos confiar na Bíblia? Agora veio a resposta aqui, que a inspiração, o significado de inspiração é um fenômeno divino, onde Deus comunica de forma confiável ao profeta e o profeta de forma confiável revela à humanidade aquilo que Deus o deu, a revelação que Deus o deu. Então, pensando ainda na inspiração, tudo que nós recebemos de Deus depois da inspiração bíblica é chamado de iluminação. Você pode estar cheio do Espírito Santo, você explica a palavra de Deus, convence as pessoas através do Espírito Santo, enche os corações da mensagem da salvação, mas você está fazendo isso por um método chamado iluminação. Porque a inspiração, ela se restringe aos autores da Bíblia. João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O próprio Deus é a verdade. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Meus amigos, vocês podem perguntar, ou vocês podem até dizer, eu tenho dificuldade de entender a palavra, o que é que eu faço? Quero concluir esse estudo dizendo o seguinte, que a Bíblia é a palavra viva do Senhor, visto que o mesmo Espírito, mediante o qual as Escrituras foram inspiradas, ele é prometido aos cristãos para guiá-los em toda a verdade. João 14, 16, 17. Então Deus tem essa promessa para mim e para você. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia aos profetas, esse mesmo Espírito é nos dado para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer dizer para nós.